A lenda do corpo seco. Ele é um dos personagens mais assustadores do folclore das regiões sudeste e centro-oeste do Brasil. O corpo seco é um personagem do folclore brasileiro comum no interior dos estados de São Paulo, Minas Gerais e região centro-oeste. Origem da lenda. De acordo com a lenda, o corpo seco foi um homem muito ruim que vivia prejudicando as pessoas. Era tão ruim que maltratava e batia na própria mãe. O que diz a lenda do corpo seco após sua morte? De acordo com a lenda, ele foi rejeitado por Deus e até pelo diabo. Até mesmo a terra, onde havia sido enterrado, o expulsou. Com o corpo em estado de decomposição, teve que sair de seu túmulo. Começou a viver como alma penada, grudando nos troncos das árvores, que secavam quase que imediatamente. Ele então passou a viver assombrando as pessoas nas estradas. De acordo com a lenda, quando uma pessoa passa na estrada, o corpo seco gruda em seu corpo e começa a sugar o sangue. A vítima da assombração pode morrer caso ninguém passe na estrada para salvá-la. Um certo dia, um investigador que fazia seu trabalho de investigação sobrenatural saiu numa noite para ver se encontrava o corpo seco em uma mata do interior de São Paulo. Ele levou junto um aparelho chamado de K2, que detecta presenças espirituais. Foi com seu carro e rodou vários quilômetros para chegar a essa mata tão retirada da cidade. Chegou lá e ele começou a caminhar pela mata, usando a sua lanterna, um facão e um revólver. Para sua prevenção, pegou seu K2 e começou a procura por algum sinal. Até o momento nada. Andou mais adiante caminhando pela mata escura e assustadora. Foi caminhando, e o seu K2 na mesma sem sinal. Ele caminhou mais por alguns metros, e logo viu uma casa branca velha abandonada. Foi indo em direção à casa, passando por alguns matos altos que ele teve que cortar, para abrir o caminho. Ele foi indo se aproximando da casa. Chegou pela frente da casa. Ele usou o K2 para ver se tinha algum sinal por ali. Foi rodeando a casa, quando de repente o K2 começa a emitir o sinal, pelos LEDs que piscavam sem parar. Ele meio que se assustou, e disse: olha isso, rapaz. Tem vez que o sinal era forte e fraco. Foi andando em direção à porta da frente para entrar na casa. Abriu a porta e disse com licença, estou entrando na casa. E disse: tem alguém aí? Usou o K2 na casa. Foi andando, nada do sinal. Chegou em um dos cômodos da casa. O K2 começou a piscar forte, e perguntou: tem alguém aí? Andou por mais outros cômodos. Não tinha mais sinal do K2. Daí ele sai da casa, à procura do corpo seco. Mas na casa ele constatou que tinha presenças espirituais lá. Mas ele veio para investigar o corpo seco. Daí ele sai da casa, foi caminhando em direção à mata dentro. Teve que usar o facão para abrir caminhos. Foi andando, usou o K2, e logo adiante deu sinal. Os LEDs começaram a piscar forte, e ele foi andando. Foi quando ele vê algo adiante atrás de uma árvore. Era meio branco, não dava para ver direito. O investigador foi se aproximar. O vulto corre para mais adiante entre outras árvores, e ele perguntou: é você, corpo seco? Ele seguiu o corpo seco, mas daí o corpo seco vem novamente de outra direção, e ele tentou seguir o corpo seco, mas sem sucesso. Mas pela sua surpresa, o corpo seco ataca ele por trás, dando alguns arranhões, não dando chance do investigador se defender com o seu facão, e ele cai no chão. Daí ele se levanta às pressas para fugir do local. Foi quando o corpo seco ataca novamente, e estava furioso com o investigador, mas dessa vez o investigador usou o facão para se defender. No momento em que o corpo seco se aproxima para dar umas arranhadas, o investigador golpeia em direção ao corpo seco, mas ele desaparece. O investigador correu até a casa abandonada em que ele tinha ido pela primeira vez. Daí fechou as portas e janelas e ficou por alguns minutos ali, recuperando o fôlego. Daí ali ele tentou se comunicar com alguns espíritos do local. Ele abriu a sua mochila de mantimentos, e viu que tinha trazido um aparelho, o Spirit Box, para se comunicar com os espíritos e fantasmas. Ele usou o Spirit Box ali e tentou se comunicar com algum. Ele fez algumas perguntas: tem algum espírito aqui? Teve alguns ruídos no aparelho e vem uma voz: sim. Daí o investigador pergunta: quem é você? A voz diz: meu nome é Paulo. O som vinha com ruídos. Daí ele pergunta: Paulo, você conhece o corpo seco da mata? O espírito diz: sim, ele ataca as pessoas que vêm para esse local. Você deve ir embora antes que ele te ataque novamente. O investigador faz outras perguntas: você precisa de alguma coisa? E você está preso nessa casa? O som com ruídos. O espírito diz: sim, preciso de uma oração para deixar essa casa. O investigador diz: Paulo, eu vou fazer uma oração para você antes de ir embora. Daí o investigador fez a oração que o espírito pediu. Dali ele sai da casa,
correndo em direção à mata. Logo avistou seu carro. Entrou no carro, ligou e acelerou na estrada. Chegou em casa cansado, teve que enfaixar o braço dos ferimentos que teve. Aí a história se encerra por aqui. Se você gostou, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho. Compartilhe e comente aí nos comentários. Obrigado a todos.